Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre algo que fala sobre a vinda do Senhor. Apesar de nós estarmos no culto da vitória, gostaria de falar sobre algo que nós não podemos estar desapercebidos. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículo de número 13, o apóstolo escreve o seguinte: não quereis, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora Apocalipse capítulo de número 21, Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 1 em diante. O apóstolo João fala a respeito da nossa estada no céu. Ele diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinda do céu, do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existe, já não haverá luto nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Este texto revela, esses dois textos que nós lemos, revela o 1 Tessalonicenses, fala sobre o arrebatamento da igreja, fala sobre a transformação do nosso corpo, que vamos alcançar no momento em que se soar a trombeta. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, a palavra do Senhor, foi Deus que revelou a ele, e ele diz: ao soar da trombeta, dada a ordem ao arcanjo, soar da trombeta, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, e nós subiremos como igreja para encontrar o Senhor nos ares. Veja bem, irmãos, quem é que vai subir? Quem é que vai ser transformado? Segundo o que o grande sábio Salomão escreve no seu livro, o livro chamado de Eclesiastes, ele fala que em todo tempo devemos estar com os nossos vestidos embranquecidos, e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Essas duas coisas têm que estar presentes na nossa vida se queremos subir. Duas coisas: vestidos embranquecidos e azeite, que simboliza a presença do Espírito Santo. O vestido embranquecido significa o quê? Se a unção, se o óleo da unção.
representa o Espírito Santo. O que representa o vestido embranquecido? Uma vida de santificação, uma vida sem pecado. Aí alguém me diz: pastor, então não vai subir ninguém, porque todos nós temos pecados. Sim, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O Salomão está querendo dizer, ele está dizendo: em todo o tempo estejam brancos os vossos vestidos. O que Salomão está querendo dizer é o seguinte: é que somente aqueles que estiverem com vestes embranquecidas é que vão subir. E como fazer isso? Ele está dizendo: em todo o tempo você deve fazer isso, deve manter os seus vestidos embranquecidos. De que maneira? Primeiro, procurando andar de uma maneira digna, buscando a santificação. E se porventura em algum momento da sua vida você cair, você pecar, ele está dizendo: procure manter-se limpo. Como nós fazemos isso? Arrependendo dos nossos erros, arrependendo dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus, para que Ele, através do seu sangue, purifique as nossas vestes. Por isso que é importante o arrependimento, por isso que é importante o reconhecimento, por isso que é importante a confissão dos nossos pecados. Não se pode deixar pecado acumular. Toda vez que nós erramos, devemos pedir perdão, mesmo porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que Jesus há de vir buscar a sua igreja amada. Então é necessário que nós estejamos com as nossas vestes embranquecidas. O apóstolo ainda explica o seguinte: que dada a palavra de ordem, soada a trombeta ao arcanjo, aqueles que se encontrarem com vestes embranquecidas e o óleo da unção sobre a sua vida, ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus, eles serão transformados num abrir e fechar de olhos. Porém, o apóstolo Paulo revela que nós de forma alguma precederemos os que dormem, ou seja, de forma alguma vamos encontrar com o Senhor primeiro do que aqueles que dormem. Por que razão o apóstolo Paulo explica isso? Simples, porque todos aqueles que já morreram em Cristo estão no paraíso, já estão aguardando esse dia maravilhoso, o dia da vinda do Senhor no paraíso. E o paraíso fica no terceiro céu, abaixo do trono de Deus. Aonde está Jesus hoje? A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus Pai, juntamente no trono de Deus. Ele intercede por nós, lá diante do Pai, como sumo sacerdote que é, Ele intercede por nós. Veja bem, quando Deus der a palavra de ordem ao arcanjo, que estará ali ao lado deles, e o arcanjo soar a trombeta, Jesus então já estará pronto para vir buscar a sua igreja. E ele então descerá do céu. A Bíblia diz que se ele está acima do terceiro céu, quando ele descer, ele vai passar onde? No terceiro céu. No terceiro céu está o quê? O paraíso. Então ele vai passar no paraíso, chamar esses nossos irmãos que estão lá e descer com eles. Aqui, enquanto soa a trombeta nada mais é do que uma voz, um sinal. Jesus chamando, ele mesmo disse, lá no livro dos Evangelhos, ele diz: quando eu chamar, os mortos levantarão do sepulcro, vão ressuscitar e vão vir ao meu encontro. Então essa palavra de ordem, essa voz do arcanjo soada, é a palavra do próprio Cristo, chamando aqueles que morreram em Cristo, chamando também a igreja amada, aqueles que estão vivos. E quando ele chamar, os mortos vão levantar num corpo incorruptível e vão encontrar a alma e o espírito daqueles que estão lá no paraíso. E nós não vamos preceder eles, ou seja, por quê? Porque eles já estão lá, mas nós seremos transformados aqui e vamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Será um dia inesquecível, será um dia memorável. Nós vamos ser transformados e de repente nós vamos começar a deixar este mundo. As nossas roupas, tudo que é objeto, tudo que é humano, tudo que é dessa terra vai ficar aqui e nós vamos começar a subir. Vamos ver, vamos atravessar, se aqui estivermos, esse telhado e vamos subir ao encontro do Senhor. E quando nós estivermos lá em cima, vamos ver este mundo ficando para trás, o globo da terra ficando aqui. E aqui vai se iniciar o período da grande tribulação, que durará 7 anos. O anticristo vai assumir o comando dessa terra e o diabo vai comandar juntamente com a besta, o falso profeta e o anticristo este mundo. As coisas vão cair num horror terrível, mas a Bíblia diz que nós estaremos com o Senhor nos ares. Ao chegar no céu, nós estaremos lá para receber de Cristo o galardão.
O galardão nada mais é do que o pagamento por aquilo que aqui fizermos. O pagamento, a recompensa do nosso trabalho. O galardão não tem nada a ver com salvação. Salvação é de graça. A Bíblia diz no livro de Romanos: eis que a palavra está junto de ti, se com tua boca confessares e com teu coração creres, serás salvo. Mas aqueles que fizeram algo, aqueles que foram além, que trabalharam para o Senhor, ao chegar no céu, irão receber o seu galardão. Depois do galardão recebido, nós entraremos para as bodas do Cordeiro, uma celebração que vai durar ali no céu aproximadamente 3 anos e meio, e nós estaremos celebrando com o Senhor as bodas do Cordeiro. Será um dia inesquecível. Nós estaremos ali assentados na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Os anjos do Senhor estarão ali nos servindo. O próprio Cristo estará lá nos servindo. O noivo, o amado da igreja. Estaremos assentados lá com Abraão, com Isaque, com Jacó, com Elias, com Eliseu, com Paulo, com Moisés e todos os grandes homens de Deus, com Davi e os outros mais, Samuel, estarão ali assentados na mesa, juntamente com a igreja, participando das bodas do Cordeiro. Imagine, irmãos, sentado àquela mesa, sendo servido pelo próprio Cristo, pelos anjos do Senhor. Vai ser um dia inesquecível. Vamos ter ali a oportunidade de conhecer todos os patriarcas, todos aqueles que fizeram parte dessa grande galeria de heróis da fé, a qual também nós fazemos parte. Lá estarão todos contando as suas histórias, contando a sua vida com Deus, e nós também contando as nossas que nós vivemos aqui. Lá será encerrado o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja. Com certeza estaremos lá escrito também neste livro a nossa história, aquilo que nós vivemos aqui, quantas dificuldades enfrentamos, quantas lutas, quantas adversidades vencemos, para que naquele dia pudéssemos assentar juntamente à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e principalmente o nosso Senhor. Será um dia inesquecível. Mas a Bíblia diz que depois desse tempo, acabado as bodas do Cordeiro, a igreja descerá dos céus, juntamente com Cristo. Está sendo findado o último ano, ou o último momento da grande tribulação aqui na terra. O anticristo está pelejando contra Israel. O anticristo está vencendo Israel na peleja. E a Bíblia diz que eles vão clamar pelo Senhor. Mas a Bíblia diz que descerá do céu o Senhor com alarido e grande voz, aleluia, com grande poder e glória. O Senhor vai descer do céu. O primeiro arrebatamento, o arrebatamento da igreja, é feito às escondidas, é como um rapto, por isso que chama arrebatamento, é como um sequestro relâmpago, ninguém viu nada, rapidinho foi levado. Assim será o arrebatamento da igreja. Mas a segunda vinda de Jesus, ele virá com grande poder e glória. A Bíblia diz que todo olho o verá. Todo olho vai ver Jesus vindo do céu com a sua igreja amada. A Bíblia diz que ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá para julgar as nações, ele virá para governar essa terra durante 1000 anos. E quando ele descer do céu, Israel estará cercado, Israel estará sendo vencido na guerra contra o mundo estará em guerra contra Israel. Mas a Bíblia diz que eles então fugirão para os montes, e eles vão correr para os montes para escapar da guerra. O anticristo estará com todo o exército da terra guerreando contra Israel. E quando o Senhor começar a descer dos céus, todas as atenções da terra estarão voltadas para o Senhor, para a sua igreja amada, que estará descendo. A Bíblia diz que ele virá montado num cavalo branco. É óbvio que isso é simbólico, e ele estará descendo como o rei vem ao encontro do seu povo, e ele vai descer. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que o monte se fenderá ao meio e abrirá uma planície enorme naquele lugar, aonde vão se juntar todas as nações da terra. E quando abrir-se aquela planície, chamará planície de Josafá. O Senhor vai ali julgar aquelas nações que estão guerreando contra Israel, vão ser julgados exatamente naquele momento. Então se cumprirá a profecia que o próprio Cristo disse: estive nu e não me vestiste, tive fome, não me deste de comer, estive preso, não foste me visitar, estive enfermo, não me visitaste, e assim por diante. Nesse dia se cumprirá essa palavra, porque a profecia encerra dizendo que quando nós fazemos isso a qualquer um desses pequeninos, a ele fizermos. Então isso não está relacionado à igreja, e sim a Israel, a nação de Israel, porque Jesus ali está falando dos seus irmãos,
e eles foram expulsos da sua terra em 70 depois de Cristo, e eles peregrinaram pelo mundo. Eles estavam nus, como aconteceu no Holocausto. Eles ficaram nus no Holocausto. A primeira coisa que fizeram deles foram tirar as suas roupas, e eles ficaram nus para ser expostos à sua vergonha. Então eles tiveram fome, eles tiveram sede, eles estiveram presos, eles tiveram tudo que a profecia diz, eles estiveram. E poucas nações se preocuparam com isso. Poucos preocuparam-se em defender eles, em dar algo para eles. Somente aqueles que assim o fizeram serão reconhecidos pelo Senhor, serão colocados de lado pelo Senhor. Naquele dia vai ser feito a separação entre bodes e ovelhas. O Senhor vai separar as nações que ajudaram Israel de um lado, do lado direito, e serão chamados de ovelha. Aqueles que perseguiram Israel, que massacraram Israel, serão colocados à esquerda e serão chamados de bodes, e então serão castigados pelo Senhor. A Bíblia diz que naquele momento, quando o Senhor julgar as nações, a Bíblia fala que vai sair da sua boca uma espada aguda de 2 gumes que ferirá o anticristo, a besta e o falso profeta. Na verdade é uma palavra que o Senhor vai dirigir a eles, e eles vão perecer exatamente naquele momento. A Bíblia diz que a órbita dos olhos dos soldados vão derreter dentro do seu corpo, a língua vai derreter dentro da sua boca, segundo essa palavra que o Senhor dará. Eles cairão mortos ali mesmo naquele lugar, e então vai ser feita uma grande carnificina. Vai morrer muita gente naquele dia, a ponto de se demorar 6 meses para sepultar todos. As aves do céu vão se banquetear naquele dia. Será um dia terrível, chamado de a grande ira do Senhor, a grande ceia do Senhor para os animais que comem esse tipo de coisa. Então será um dia terrível. Após esse período, após esse julgamento, a Bíblia diz que o Senhor vai estabelecer o seu reino, o reino milenar, um reino de equidade, um reino que o Senhor vai estabelecer nessa terra. A Bíblia diz que todos terão o mesmo direito, quer seja no campo, quer seja na cidade. Porém, esta última dispensação, essa chamada última dispensação do Senhor, ou seja, a última chance que Deus está dando ao homem, ela é tida como 1000 anos, mas é como se um dia fosse acrescentado na história da humanidade, para que o homem reconhecesse Deus como seu Senhor. Porque o apóstolo Pedro diz na sua epístola que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então esses 1000 anos que para nós será 1000 anos, para Deus será como um dia a mais, para que o homem se arrependa e reconheça Ele como governo soberano sobre todo o universo. O homem terá uma chance no milênio para reconhecer isso. Mas é um reino de equidade, é um reino teocrático. O que significa isso? Significa que é um reino, um governo que o próprio Deus está governando. E o que significa isso? Neste governo não há democracia, e sim teocracia. É pior do que ditadura, porque a ditadura é uma cortina de ferro, mas a Bíblia diz que a teocracia que Jesus vai plantar aqui é como vara de ferro, ou seja, não se enverga, não se dobra, não se aceita nada que seja contrário. O que significa que aquele que se rebelar contra o governo vai morrer imediatamente. A Bíblia diz que a alma que pecar na última dispensação imediatamente será morta. Em contrapartida, a Bíblia diz que aqueles que assim obedecerem, que assim aceitarem o governo de Cristo, a sua vida será prolongada. A menor família será 1000. Imagine, a menor família será 1000, ou seja, vai se ter muitos filhos. E a Bíblia diz que o mancebo, ou seja, um jovem de 100 anos estará passeando na praça. Imagina lá, 100 anos, jovem, passeando na praça. Só que tudo isso não é para nós, irmãos, não é para nós, igreja, né? Se você almeja isso, esquece isso daí. Isso aí é para quem não subiu no arrebatamento da igreja. Nós vamos estar aqui no milênio, nós vamos reinar com Cristo, mas nós vamos reinar num corpo glorioso, num corpo perfeito, num corpo que nunca mais envelhecerá, nunca mais murchará, nunca mais terá doença, nunca mais terá necessidades fisiológicas, nunca mais. Um corpo assexuado, um corpo diferenciado, um corpo semelhante ao que Cristo recebeu quando ressuscitou dentre os mortos. Aqueles que não foram arrebatados e não morreram na grande tribulação, eles estarão vivendo aqui. E este período de 1000 anos será para separar, para dar uma chance a mais, para que eles possam no estado eterno, da qual nós lemos no livro de Apocalipse capítulo 21, o estado eterno, para que eles possam então ter uma chance de estar no estado eterno.
porque, veja bem, quando se findar os 1000 anos, quando se acabar os 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será solto novamente, e ele vai seduzir muitos desses moradores da terra para ir contra o reino de Cristo, e eles vão se reunir e vão querer vencer a Cristo. A Bíblia diz que Deus não vai nem estar preocupado com isso. A Bíblia diz que quando eles se reunirem para se levantar contra o governo de Cristo, e a Bíblia diz que quando eles se aproximarem de Jerusalém, ou seja, vão vir do mundo todo, e quando eles se aproximarem de Jerusalém para fazer a guerra, a Bíblia diz que Deus vai mandar fogo do céu e consumir a todos, vão morrer exatamente ali naquele lugar. Jesus não vai sequer preparar as armas, não vai sequer levantar do seu trono para guerrear com esse povo, o próprio Deus vai destruí-los. Terminado esse tempo, terminada essa destruição, imediatamente será estabelecido o juízo final, o trono branco, onde o Cristo vai assentar agora não mais como o nosso advogado, nem mais como o Rei dos Reis, e sim como juiz de toda a terra. A Bíblia diz que nesse dia, um dia terrível, um dia que vai entrar para a história da humanidade, a Bíblia diz que esse dia será tão terrível que o sol e a lua, as estrelas e a terra fugirá da presença dele, ou seja, estes elementos não vão querer testemunhar esse terrível dia, porque será julgado todos, desde Adão até o último que morreu queimado no fogo que desceu do céu ali no milênio. Vão apresentar-se todos diante do Cristo, exceto a igreja amada, porque esta vai estar ao lado de Cristo, juntamente com Cristo no trono. Nós vamos julgar naquele dia, não só os homens que nasceram desde Adão até o último que morreu no milênio, mas também o diabo e os seus anjos vão ser julgados nesse dia terrível, e nós estaremos ali sentenciando cada pessoa que ali chegar. A Bíblia diz que todo joelho há de se prostrar diante dele e confessar que ele é o Senhor. Todos aqueles que você pregou, aqueles que você falou, aqueles que zombou da sua cara, aqueles que disseram que não acreditava, aqueles que disseram que era mentira, que Jesus morreu porque quis, o problema é dele porque ele morreu, vai ter que chegar naquele dia, se prostrar diante dele, dobrar-se diante dele, abrir a sua boca e dizer: não, tu és o Senhor, tu és o Cristo. Isso é promessa que Deus fez ao próprio Cristo. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. A partir deste momento, feita essa confissão, o seu julgamento será estabelecido. Veja bem, irmãos, esse julgamento é o único julgamento que não tem promotoria, não vai ter advogado de defesa, não vai ter nada. As pessoas vão estar ali simplesmente para receber a sentença. O julgamento já foi feito. Qual foi o dia do julgamento? Qual foi o tempo do julgamento? Esse tempo que se chama hoje. Para cada um deles houve um tempo que se chamou hoje, e eles não aceitaram a Cristo, não aceitaram ao Salvador. A Bíblia diz que no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo número 16, que Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. No versículo de número 18, se não me falha a memória, a Bíblia diz que todo aquele que não creu já está julgado. Então já foi feito o julgamento, porque não creu no unigênito do Filho de Deus, então ele já está julgado. O julgamento se dá não é pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer, e sim porque você não acreditou que Jesus era o único meio de salvação para a sua alma, e então você já está julgado. Ninguém é salvo pelo mérito, o mérito está em Cristo. Se você não aceita Cristo, você não tem mérito nenhum. Agora, se você aceita Cristo, não importa o quanto você pecou, importa é que você aceitou a Ele, e o sangue dele te purifica de todo o pecado. Então todos aqueles que rejeitaram, não querem saber de Jesus, não querem saber de nada, não aceitaram a Cristo, foram julgados, e o julgamento é feito baseado na palavra de Deus, e a palavra é o próprio Cristo, por isso que já está julgado. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não deixa dúvida, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Da alma e do... Alma e espírito não se divide, irmãos. Quando o Pai soprou em Adão o fôlego da vida, a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente, ou seja, o Espírito de Deus sai, se une ao intelecto, à mente, e aquele homem agora é um ser vivo, um ser pensante, e a alma está entrelaçado com o Espírito dele, de modo que não há como separar. A única separação que há entre o homem, o espírito, a alma e o corpo, é o corpo que se separa da alma e do espírito.
A Bíblia diz que o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus e a alma segue para o juízo. Então a única coisa que pode separar o homem é a palavra. O que é a palavra? É Jesus. O que o texto está querendo dizer? Que quando nós não aceitamos a Jesus, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, mais do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai penetrar até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, não aceitou a palavra? Não. Então ela vai separar alma e espírito. Quando aquela pessoa morrer, pela decisão que ela tomou de não aceitar a palavra, a alma, a própria palavra, que é como uma espada, vai separar. O espírito vai voltar a Deus, o corpo vai para a sepultura e a alma vai para o juízo eterno. Então ela foi separada pela palavra. O julgamento feito é baseado na palavra, que é o próprio Cristo. Coisa interessante, porque o escritor aos Hebreus diz o seguinte, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E o que mais? Juntas e medulas. Outra coisa que não pode ser separada, sabia? Juntas não se separam de medulas. Pela medicina não há como separar juntas de medula, mas há como haver uma separação. E sabe o que separa as juntas da medula? Alguém sabe? A palavra. Olha que coisa interessante. As células separam as juntas da medula, e dentro de cada célula há uma palavra. Quando se descobriu o genoma humano, começou a se pesquisar e descobriu que havia um código genético dentro das células. Veja que o escritor escreveu há mais de 2000 anos atrás isso, e ele então revela que dentro das juntas e das medulas há uma célula, e uma célula contém palavra, e ele faz um trocadilho dizendo que a palavra de Deus é como as células que separam as juntas das medulas, e ele está fazendo uma referência exatamente entre alma e espírito. Assim como as células dividem juntas de medulas, assim também a palavra de Deus, a célula que é o próprio Cristo, o sangue de Jesus que contém células, separa a alma do espírito daqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador. O fato é, irmãos, que essas pessoas vão ter que reconhecer que Jesus é o Senhor, e a sentença será: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E eles vão ter que descer o inferno. Desce aí essa escadaria à esquerda, lá embaixo tem uma cadeira pegando fogo, espera lá que o Satanás vai te receber no inferno. Então vai ser julgado e lançado no lago de fogo, no inferno. Aqueles que não morreram na grande tribulação, viveram durante o milênio, não pecaram e venceram, a Bíblia diz que eles vão entrar para o estado eterno. Vão entrar para o estado eterno. E é o que nós lemos aqui no capítulo de número 21, onde João revela que nesse exato momento, terminado o julgamento final, o juízo final, todos sendo lançados no inferno, a Bíblia diz que o último a ser lançado no inferno será a morte, o último inimigo de Jesus a ser vencido. Vai ser vencido. Primeiro vai ser lançado no lago de fogo todos aqueles que desobedeceram a Cristo. Veja bem, o inferno nem o lago de fogo foram feitos para os homens. Eles vão lá por atrevimento, por desobediência, por rebeldia. Os primeiros a ser lançados no inferno, homens, mulheres que não aceitaram a Cristo. Depois o diabo e os seus anjos. E por fim a besta, o falso profeta, o anticristo. E depois a morte, o último inimigo a ser vencido. Depois Jesus pega tudo, inferno com diabo, gente e tudo mais, e lança eles no lago de fogo, e lá vão ficar eternamente. Eternamente. E quando tudo isso acabar, Jesus vai se apresentar a Deus, vai devolver o cetro, o governo ao Pai. Ele vai entregar. Ele já pôs: Pai, já pus todos os inimigos do Senhor por escabelo dos meus pés, já pisei sobre todos eles, agora vou devolver o cetro, o comando ao Senhor. Será lindo, irmão. Deus vai estar nos esperando, nós e aqueles que venceram o milênio. Então Jesus vai chegar com todo mundo lá, no portal do estado eterno. O que é o estado eterno? É um novo mundo, um novo lugar que Deus criou. Conforme João escreve aqui: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que significa que este novo mundo não existe mar, né? Não existe mais mar. E o que vai acontecer? Vai descer a cidade santa, a Nova Jerusalém. Ela vai descer e vai ficar ali pairando sobre este novo mundo, este novo lugar. E lá neste novo lugar, o próprio Deus vai morar conosco. Este era o sonho de Deus quando criou lá no princípio. A Bíblia diz que era um portal que Deus havia criado lá no Éden. Ou o Éden era um lugar que Deus havia
colocado ali como uma conexão de um mundo para outro mundo, porque ele habitar perto do homem. Ele vai fazer isso no estado eterno, vai criar-se no universo um lugar para ficar perto desse mundo onde ele criou. Ele vai ficar junto com o homem, vai estabelecer um lugar, a sua cidade santa, ela vai se estabelecer neste lugar. Eu não sei que planeta é isso, se vai ser essa mesma galáxia que nós moramos, porque existem milhares de galáxias no universo além. Não sei se vai ser esse mesmo lugar, mas eu sei que o Senhor vai estabelecer um novo mundo e nós vamos habitar com Ele. Nós, a igreja, vamos morar nessa cidade santa. Aqueles que continuaram humanos vencendo o milênio vão morar neste mundo, e vai começar uma nova geração, um novo mundo com novas pessoas. E nós vamos ter a liberdade de estar vivendo nos dois mundos, tanto na terra quanto na cidade santa. Vamos ter essa liberdade. A Bíblia diz no livro de Efésios, Paulo revela um pouquinho sobre esse estado eterno. Nós vamos estar assentados juntamente com Deus nos tronos que serão criados. Lá em Efésios diz que Jesus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar às gerações vindouras. Que gerações? Deste novo mundo, dessa nova terra. Essas pessoas que estarão lá, elas estarão nos vendo assentado com Cristo por toda a eternidade. E a Bíblia diz que isso será para a riqueza da sua glória. Nós estaremos ali e eles vão viver eternamente. Interessante que o texto diz que ao entrar no estado eterno, Deus vai enxugar dos olhos dessas pessoas que viram tudo isso acontecer, toda lágrima será enxugada. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais lembrança deste mundo terrível e tenebroso, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Olha que coisa interessante, será dado a nós o direito, escute isso, será dado a nós o direito, igreja, quando eu digo igreja, aqueles que foram salvos no arrebatamento da igreja, que receberam um corpo glorioso, o direito de comer da árvore da vida, e isso nos manterá vivo eternamente. Então nós vamos ter o direito de comer da árvore da vida, digo comer do fruto da árvore da vida, porque para aqueles que não tiveram um corpo glorioso, não foram transformados, vão viver como seres humanos, vão comer as folhas da árvore. Olha que coisa interessante, vão comer as folhas da árvore. Isso a Bíblia diz que será saúde para o seu corpo, será remédio para a sua alma. Eles vão viver ali eternamente e nós estaremos com ele. Será maravilhoso, aleluia, será glorioso esse dia, será sublime. Imagine, irmãos, quem não gostaria aqui de ter vivido no tempo de Israel, onde acontecia teofania? Quem não gostaria de viver naquela época, onde Israel presenciava a presença de anjos que desciam e se manifestavam a eles, falavam com eles, profetizavam sobre a vida deles? Imagine você como Maria, tendo a presença de Gabriel, falando sobre o futuro para ela. Ou como Zacarias, Gabriel desce dentro do tabernáculo e fala com ele que ele vai ter um menino e que ele será o precursor do caminho. Ou como Manoá, que teve a presença do anjo falando a ele que nasceria dele um filho e ele colocaria o nome de Sansão e ele libertaria Israel das mãos dos filisteus. Ou como Gideão e outros mais, como Davi, que viu os anjos de Deus. Imagine, nessa época em que nós estaremos vivendo depois do milênio, no estado eterno, nós seremos esses anjos. Nós seremos aqueles que vai estar fazendo essa aparição no mundo dos homens, dos viventes. Nós estaremos lá e nós viveremos eternamente neste interim, neste mundo maravilhoso. Um corpo ilimitado, um corpo que não é mais limitado pelas leis da física. Nós vamos poder voar, vamos poder ficar sem comer, sem beber, não vai sentir fome, não vai sentir cansaço, não vai sentir nada disso. Eu digo a você que vale a pena, vale a pena. É por isso que a Bíblia diz no livro de Coríntios, que aquilo que os olhos humanos não viram, aquilo que os ouvidos humanos jamais ouviram, e o coração ou a mente jamais pensou, é o que Deus tem preparado para os seus. Amém? Quem gostaria de estar lá nesse dia? Eu quero convidar você nessa noite a fazer um concerto com Deus. Se você não se sente preparado para esse dia, mas você quer estar, porque pode ser ainda hoje, Jesus pode dar a palavra ao arcanjo, soar a trombeta e nós subimos ao encontro do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Quero que você faça uma reflexão consigo mesmo, que você faça uma análise da sua vida. Como você tem vivido diante do Senhor?
como tem sido a sua vida diante da presença do Senhor. Não estou falando diante do homem, diante de homens é muito fácil. Estou falando diante do Senhor, Ele que conhece os seus pensamentos, que conhece a sua mente, que sonda o seu coração, que sabe os seus mais escusos pensamentos. Pense nesta noite, reflita nesta noite, confesse a Deus nesta noite, diga a Ele: Pai, eu reconheço que sou falho, reconheço que sou pecador, reconheço, Senhor, que preciso consertar-me diante de Ti. Eu estou arrependido, ó Deus. Eu reconheço, Senhor, é o primeiro passo do meu arrependimento. Eu reconheço que necessito de Ti, eu necessito do Seu sangue purificador para que eu possa ser limpo, para que eu possa ser lavado. Eu sei, Senhor, que as minhas vestes, por mais que eu tenha andado dignamente, eu sei que há alguma mancha nela, eu sei que há algum pecado nela, pecado talvez que eu não me lembre, pecado cometido inconscientemente, talvez eu maltratei alguém, falei mal de alguém, talvez eu pensei mal de alguém, Senhor, e eu esqueci-me de pedir perdão, esqueci-me de retratar, Senhor. Mas nesta noite eu reconheço que sou falho, reconheço que sou pecador, e eu quero diante de Ti, ó Pai, pedir perdão a Ti, de tudo que eu tenha feito, de tudo que eu tenha praticado, de tudo que eu tenha falado, de tudo que eu tenha pensado, Senhor, de tudo que eu tenha imaginado, de tudo que eu tenha colocado no meu coração, Senhor, toda amargura, toda tristeza, todo ódio que porventura tenha ficado dentro do meu coração. Pai querido e amado, assim como eu perdoo aqueles que assim o fizeram para comigo, eu quero também que o Senhor me perdoe, ó Pai. Eu me apresento diante de Ti, eu peço perdão a Ti, eu confesso essa minha falha, esse meu pecado, Senhor, estes meus maus pensamentos, esses meus maus desígnios, ó Pai. Eu confesso diante de Ti a concupiscência dos meus olhos, quando eles se colocam em coisas indevidas, em coisas que eles não deveriam olhar, ó Pai. Deus eterno, e o meu coração é seduzido por eles, Senhor. Pai querido, quando eu presto os meus ouvidos para ouvir coisas que não agradam a Ti, para ouvir, Senhor, fofocas, intrigas, Senhor, para ouvir, Senhor, Pai querido, alguém caluniando alguém, Senhor, Pai querido, quando eu me coloco para ouvir, Senhor, mentiras, ó Deus, Pai querido, nesta noite eu peço perdão a Ti, Senhor, eu peço perdão a Ti, Senhor, pelos meus lábios, pela minha boca, Senhor, quando proferi o mal de alguém, quando desejou o mal para alguém, Senhor. Pai querido, eu peço perdão a Ti, Pai querido, eu peço perdão a Ti pelas minhas mãos que tocaram naquilo que não deveria ter tocado, ó Pai. Deus eterno bendito, eu peço perdão a Ti, Senhor, pelos meus pés, por ter pisado onde não devia ter pisado, ó Pai. Deus eterno bendito, eu peço perdão a Ti, Senhor, pelos meus pensamentos, ó Pai. Deus eterno, pelo meu coração, que tem imaginado coisas, que tem pensado coisas indevidas, ó Pai. Nesta noite, Senhor, purifica todo o meu ser, purifica toda a minha alma, renova em mim um espírito reto e inabalável diante de Ti, ó Pai. Deus eterno, lava-me, santifica-me, Senhor, lava-me com isopo nesta noite e eu serei limpo. Lava-me com o sangue precioso de Jesus Cristo, que ainda tem poder para me purificar, tem poder para lavar, tem poder para santificar. Oh, sangue de Jesus, reveste-nos nesta noite, cobre-nos com Teu sangue, Senhor, lava-nos, Senhor. Ele é mais poderoso, Senhor, Pai querido, do que a substância que o lavandeiro usa, ó Pai, para branquear, Senhor, Pai querido, as vestes, ó Pai. Ele é poderoso para lavar, Pai querido, torna-nos alvo nesta noite, alvo como a lã, alvo como branca é a neve, ó Pai. Deus eterno bendito, eu Te peço em o nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, que esta palavra que foi ministrada, ela possa trazer um despertamento espiritual, ela possa trazer uma conscientização espiritual da Tua igreja, ó Pai, e que cada um dos Teus filhos aqui presentes nesta noite possam refletir sobre essas palavras, e que eles possam, Senhor, Pai querido, gravá-las na tábua do seu coração, para não pecar mais contra Ti, ó Pai. Que eles possam, Senhor, Pai querido, se consolar uns aos outros com essas palavras. Eu Te peço, ó Deus, em o nome de Jesus, e em o nome de Jesus eu Te agradeço. Amém e amém. Aleluia. Diga assim agora: Senhor, muito obrigado por me perdoar. Muito obrigado, Senhor, por me lavar, por me santificar. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fecha os seus olhos. Deus, despede o Teu povo em paz, debaixo do Teu potente e poderoso, guardando-os e livrando de todo mal, dando, Senhor, uma noite abençoada a cada um deles, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, e que as doces consolações do Santo Espírito sejam com todos que crê, e todos que crê dizem: está encerrado em nome de Jesus. Não sais completar o sermão, capaz do Senhor.